conversando com o jornalista Mauro Betti, falar a respeito do lançamento do livro dele na cidade de Sorocaba, As Melhores Seleções Estrangeiras de Todos os Tempos. E a pergunta básica, aquela que não dá para mudar disso, como surgiu a ideia e quanto tempo se leva para fazer um livro como esse? Olha, Lucas, prazer estar falando contigo, a turma da Band, sempre a minha casa de coração. Olha, esse aqui foram menos de 3 meses, que é coisa de louco. Como eu sou um louco apaixonado por futebol, quando pintou o convite da editora Contexto, eles falaram, se vai fazer esse livro, vai ter que ser menos de 3 meses. É como fazer um livro de 7 seleções estrangeiras, as melhores desde 1954 até hoje, e tentando contar a história de como elas se formaram, como elas jogaram em cada Copa do Mundo, como elas terminaram e o perfil do principal jogador dessa seleção. É coisa de louco. Mas por sorte tem outros fanáticos, como 2 jornalistas queridos, colegas, Nasler Marques do Terra e André Rocha do Globo.com, um colecionador pirado com mais de 6.500 jogos de vídeo, que é o niteroiense Gustavo Roman, que me deu acesso a todos os jogos dessas seleções na íntegra, exceção da Hungria de 54. E a partir daí eu pude traçar o panorama tático, contar um pouco da história técnica, um pouco dos bastidores, não muitos, né, porque é uma história distante, até porque nós somos seleções brasileiras, e deu para apresentar a minha visão dessas seleções espetaculares ou não. Tanto é que das 7 que estão listadas, é uma seleção de cada país campeão ou não, como a Hungria 54, que não foi campeã do mundo, mas conquistou o planeta, assim como a Holanda 64, eu pude mostrar 7 seleções muito interessantes, com as suas vicissitudes, com as suas variações, com as suas diferenças, e dessas 7, para você ver como o futebol é discutível e como a minha escolha é ainda mais discutível, das 7 seleções, 2 que não foram campeãs, a Hungria de 54 e a Holanda de 74, para mim foram as melhores do livro. Então, às vezes, nem sempre ser campeão significa você ser o melhor. Você pode ter sido campeão, mas não necessariamente o melhor. E é isso que eu tento fazer com esse livro. O que foi mais difícil? Encontrar esse número, 7 seleções, ou conseguir deixar fora dessa lista algumas seleções? Pois é, a gente estabeleceu um critério. Seleções, digamos, sub-58, ou seja, seleções que eu pude ter acesso às imagens integrais de jogos. A Hungria de 54 não deu para ver tudo, mas deu para ver grande parte dela, então a gente incluiu. Agora, por exemplo, o Uruguai do Maracanã de 50, esse não deu para ver. E, infelizmente, uma escola tão tradicional, tão fantástica, por tudo aquilo que ela fez, é um país de 3 milhões e meio de habitantes, que tem 2 medalhas de ouro olímpicas, na época que a Olimpíada era a Copa do Mundo, mas 2 Copas do Mundo ficou de fora. Mas é um critério que a gente adotou. Outro critério, uma seleção de cada país. Então, por exemplo, eu acho que a Itália de 78 era melhor que a de 82. Eu tenho certeza absoluta que a Inglaterra de 70 era melhor que a de 66. Porém, a equipe campeã do mundo pela Inglaterra foi de 66. A Itália que ganhou, embora a base fosse de 78, é aquela que derrotou o Brasil em 82 do Tele Santana. Então a gente fez essas pequenas, digamos, concessões para estabelecer uma seleção campeã de cada escola e 2 seleções que não foram campeãs do mundo ainda, mas que podem ser. Uma Hungria, que é mais difícil, e principalmente como Holanda. Você já citou Hungria e Holanda. Existe um critério, de repente não dentro do livro, até porque lendo o livro pode-se perceber que não foi feito para isso o livro. Mas, para você, existe esse critério de melhor ou você separou seleções do mesmo nível? Pois é, eu discuto o livro já do nome do título. É uma questão que eu discuti com a própria editora Contexto. Para mim, deveriam ser as melhores seleções estrangeiras de todas as Copas. E ainda assim, é aquela coisa de você vender um livro, vender um peixe, né? Porque dá para discutir. Até o futebol, você tem que respeitar sempre o campeão, nem sempre admirá-lo. Eu respeito muito o Brasil de 94, não necessariamente eu o admiro. Eu admiro muito mais o Brasil quinto colocado na Copa de 82 do que o Brasil de 94. Mas não vou tirar os méritos de 94, mas menos ainda os méritos e o orgulho de ter torcido e ter visto aquele time maravilhoso de 82. E não deu a Copa por uma circunstância, né? Mesmo o time de 86 do Brasil, que não era tão bom quanto o de 82, perdeu mais pênaltis que a França. E qual a diferença do Brasil de 86 para o Brasil de 94? A diferença é que a Itália perdeu mais pênaltis para final em Passadina. Então, às vezes é um chute que muda uma história. Então, isso que é legal. O futebol dá para discutir até gente indiscutível como o Pelé, ou quase indiscutível como o Maradona. Ainda acho o Pelé o maior jogador do universo e o Maradona o melhor jogador deste planeta, porque o Pelé é de outro mundo. Então, neste mundo, dá para discutir a Argentina do Maradona de 86. Ou eu até digo no livro, muito mais o Maradona da Argentina. Eu acho que a Argentina, que é uma escola fabulosa, foi campeã do mundo em 78, mas o Maradona, a pessoa física, foi campeã em 86, mais que a própria Argentina. Então,
esse conceito de melhor, maior, e não só no futebol, na vida, é extremamente indiscutível. E a intenção manifesta da editora Contexto, com todos os lançamentos, os muitos e ótimos lançamentos dela desde o ano passado no futebol, é exatamente falar, peraí, como os maiores laterais, os 11 maiores laterais do futebol, é o livro do Paulo Guilherme, os 11 maiores volantes, não, peraí, os 11 maiores técnicos, né? É para discutir mesmo. Eu mesmo, quando elenco, sei lá, os 11 maiores jogadores que eu vi jogar no Brasil, se você perguntar agora, eu te dou um time. Se você perguntar daqui a 5 minutos, eu já não tenho mais certeza. Eu vou talvez mudar metade do time. E é natural. Os 11 maiores discos de rock and roll. Pô, ficaria citando 100 e ainda não ficaria feliz com a minha escolha. É natural, depende do dia, depende até da própria memória. É exatamente para preservar a memória que esse livro tende a ser feito e não é um ponto final. Isso eu deixo claro do primeiro ao último ponto desse livro. É apenas mais alguns detalhes, as questões táticas, o livro que pretende ser denso, para tentar levantar algumas bolas na área e falar, olha, equipes que não foram campeãs merecem mais do que respeito, como Holanda de 74 e a Hungria de 74. E outras campeãs, como por exemplo a França de 98 e a Inglaterra de 66, merecem mais discussão. Ganharam o mundo, ok, mas será que elas eram tão boas assim? Você deixa claro no livro, quando fala da Argentina, que em 86 foi muito mais o Maradona da Argentina do que a Argentina do Maradona levou essa Copa. Existe mais alguma outra situação que você consegue descrever ou outras seleções foram mais conjunto? Essa destoou literalmente nessa questão. Essa sim, porque o Maradona até todos esses é o maior que eu vi. E graças a Deus, graças ao acervo desse Gustavo Roman de Niterói, eu pude ver mesmo esses jogos. De 74 para cá eu já tinha acompanhado. 74 é a primeira Copa que eu vi, que eu lembro, mas evidentemente um garoto de 7 anos vendo futebol, agora um velho de 42 vendo é outra história, tem toda uma experiência, tem todo o estudo. A Holanda me parece melhor do que aquilo que eu imaginava, a Alemanha de 74 é muito melhor do que eu imaginava, a Itália de 82 também é melhor do que eu imaginava, a Argentina do Maradona é só um time organizadinho e a França que eu vi, acompanhei, eu fiz aquela Copa na França pela Band, é mais ou menos aquela mesma coisa. A Inglaterra de 66 é mais chata do que eu imaginava e a Hungria de 54 é mais fabulosa do que eu imaginava. Então deu para entender algumas coisas e ver as diferenças sutis, não só das equipes, dos jogadores, mas também de épocas. E esse é um livro que tem a pretensão de tentar contextualizá-la. Respeitar sempre a história, mas sem aquele saudosismo barato de que tudo no passado era melhor. Nem tudo. Né? Então isso eu tento tentar quebrar alguns paradigmas dentro das limitações minhas e do próprio livro. E até para encerrar com você, falando a respeito do livro, existe uma seleção ideal com um pouquinho de cada seleção? Qual seria uma mistura do que seria o ideal? Olha, ótima questão, mas pensando nas 7 seleções elencadas, goleiro até porque o capitão da Itália de 82 é uma paixão pessoal, não, eu pensei, é muito legal, cara. Eu já penso os Ossos, mas e o Banks, cara? Os dois eram demais. Acho que o Banks acabou sendo mais regular que os Ossos. Mas vai, Banks, um tempo de cada um. É um tempo bom, exatamente. Melhor. Lateral direito, marcava demais. Eu ficaria com o Vogt, da Alemanha. Certamente Bob Moore, da Inglaterra, Beckenbauer, da Alemanha e Breitner, da Alemanha. Aí no meu campo, eu botaria Bob Charlton, que é Bošić, o centro-médio maravilhoso da Hungria, Puskás e Maradona. O Zidane, um pouco mais atrás, liberaria o Maradona para fazer gol junto com Gerd Müller e botaria quem mais? Cruyff, né? Acho que já deu 11 aí, né? E se não deu 11, enfim, olha, podia botar uns 12, 13 no até o Baresi treinou São Paulo com 12 hoje, então tá valendo. Então vai botar o Bob Charlton, que para mim foi o melhor jogador inglês de todos os tempos. Então já daria um time muito interessante, mas certamente uma coisa eu tenho certeza. O Guivarch, centroavante da França, não estaria nem na seleção dos 11 piores do meu bairro.